Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Puzzlecast. E hoje aqui eu tenho alguém muito especial. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar, mas conosco Jefferson Kardec Vieira Silva. Seja bem-vindo! Obrigado. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Para quem Sou o não Jeff. sabe, né? Para quem não sabe, esse é o meu pai. Vou deixar ele se apresentar, pai. Fala um pouquinho sobre o senhor. Eu sou o Jeff, como você já falou, né, o nome. Eu nasci em Tocantinópolis, estado de Tocantins, né? Comecei a trabalhar desde pequeno, né? Aí viemos para Goiânia e aqui vamos constituir. Meu pai acabou de constituir a família, né? Nasceu os outros meninos, os irmãos. Nós somos 7 irmãos, né? Todos vivos, graças a Deus, né? Aqui comecei a trabalhar muito cedo, aqui em Goiânia também, né, para ajudar a família. Foi uma vida difícil, mas Deus sempre no controle das coisas, né? Minha mãe sempre nunca deixou de nos encaminhar à presença de Deus. Aí, nesse período, os meninos foram crescendo, nós fomos trabalhando e cuidando dos outros, né? Todos trabalhando, né? Depois eu, já adulto, né, passei uma boa parte da minha vida na polícia. Hoje sou empresário, casado com Ivonete Abadio da Silva, que é uma esposa maravilhosa, né? Eu sei que ela pode estar ouvindo aí essa live. E se Em eu breve pudesse falar, o pessoal vai conhecê-la também, né? ou se vai. Uma pessoa maravilhosa, né? Companheira de todos os momentos, né? E só tenho que agradecer a Deus por essa companheira e pelos filhos maravilhosos que me deram, né? E tem a minha mãe, que é Maria Vieira da Silva, ainda viva, né? Perdi meu pai há uns 5 anos. Foi uma perda muito grande, muito dolorosa, mas, contudo, Deus fez que a gente passasse esse momento mais sem tanto sofrimento, né? Mas Sim. aí, hoje, né, tenho. Quantos netos são mesmo? Deixa eu contar aqui. Né? Já até perdeu as contas. 5 netos maravilhosos. 3 netos e 2 netos, né? Cada um mais lindo e maravilhoso que o outro, né? E, e penso eu, né, que eu sou um afortunado, né, por ter filhos, ter me dado 3 filhos, né, muito bem casados, né, assim, tenho a maior satisfação de falar isso porque não tenho nada de desgosto, nada de desentendimento, nada de problema, né, isso eu posso falar com firmeza e certeza, né. Tenho 3 Sim, genros muito bons, né, genros que Deus encaminhou para a gente também, né, e sim. que me deram esses netos que já falei, né, e hoje sou empresário no ramo de gesso, trabalho com gesso, né, faço qualquer tipo de trabalho, forro, parede, teto, qualquer tipo de trabalho que se refere a a Esse gesso, ramo. esse realmente trabalha, né? E o mais é continuar nessa peleja, nessa luta, né? E orando e pedindo a Deus todos os dias que cuide dessa família, desses filhos, dos netos, né? E, porque foi como se diz, é uma viagem, né, que a gente está fazendo, de um ponto para outro ponto, né? E nesse meio tem momentos bons, momentos difíceis, momentos, né, que Deus tem nos conduzido, né? Essa, Sim, a vida é como uma viagem, né? Tem um início, meio e fim, né? Ela se torna muitas vezes difícil, muitas vezes fácil, muitas vezes chora, muitas vezes sorri, né? Mas, contudo, é isso, a gente tem conseguido a sorrir mais do que chorar, sim. né? Permanecendo juntos, né, pai? É, Permanecendo juntos, porque mesmo, igual o senhor falou, né, foi uma jornada muito longa, né? Até o senhor chegar numa fase adulta.
muitos irmãos, uma família muito grande e, assim, um uma luta, né, para ganhar, para vencer na vida, mas vocês permaneceram juntos, né, como família até hoje, né. Uma das coisas que me chama muita atenção, né, na família, na parte paterna, é a unidade, né, todo mundo muito junto, todo mundo se ajuda muito, e esse é um segredo de vencer, né, de sorrir mais do que chorar, é estar junto, né, permanecer junto, Exatamente. independente dos desacertos, das dificuldades, né? E o senhor sabe com muita propriedade. Quantos anos de casado o senhor tem? Mas a minha mãe já. Ixi, essa pergunta E vou ter que fazer para ela. é uma pergunta, não é muito difícil de responder, não, mas também, assim, Não dá para ser pelo. exato, né? Mas tá lá para lá mais de 30 anos por aí, viu? Tá, ó, vou dar uma É dica, 90, pai. Ó, eu já tô com 30, vou fazer 38. Então o senhor joga aí, já tem mais de 40 de casados, né? não, eu tô brincando. É, de 82, né? Tem mais de 40 anos de casado, né? E eu sempre Sim, falo, sim. né? Se eu pudesse, eu casaria com a mesma esposa. Se eu tivesse hoje, né? Que falasse, "Ó, você vai casar hoje, com quem que você casaria? Eu casaria com a Com a mesma Ivonete pessoa. novamente, com a E mesma não, e pessoa. por exemplo, né, nessa jornada de 40 anos de casado e tudo, né? Teve momentos difíceis, tiveram altos e baixos, não foi sempre flores, Não, né? mas sempre assim, sabe? Por a família ser muito unida, meu pai e minha mãe pregar sempre a união, uma coisa que ela sempre pregou, né? Nada de desavença, né? O mais velho, os mais novos obedecer os mais velhos, né? Os mais velhos também respeitar os mais novos, né? Sem, assim, cobrar, mas sem ignorância, sem magoar, né? Então, meus Sim. pais ensinaram muito isso pra gente, meu pai principalmente, a união, é como se fosse uma galinha ali, minha mãe com a galinha com os pintinhos ali, até virar franguinho, né? Mas nunca deixar de ser filho, né? Então a Sim, gente sim, foi ensinado assim, e passamos para os filhos assim, né? E hoje eu sim, agradeço, eu sempre falo para a Ivonete, assim, minha maior satisfação hoje, se Deus me levasse hoje, amanhã, o dia que ele achar conveniente, está na vontade dele, está nas mãos dele, eu estaria satisfeito. Não levaria mágoa nenhuma, não teria mágoa nenhuma a guardar, sim, né? sim, É só satisfação. Né? Você vê que a gente criou vocês, filhos, né? Três filhos assim. O que a gente pôde fazer, a gente fez, né? Os ensinamentos, né? Aquele carinho, né? Brincava, fazia o que podia, né? E vocês e os filhos, eles pegaram isso, né? Estão passando para os filhos também, né? Isso é muito importante. Essa sim, sim, hereditariedade gostosa, sadia, né? Que a gente sim. não assim, nunca deixa de guardar esses bons ensinamentos, né? Sim, na verdade eu sou muito afortunada, eu já mencionei isso aqui em outros episódios, né, que eu fui muito afortunada. Isso hoje, infelizmente, nossos dias, se transformou em algo incomum. O que deveria ser comum, hoje é incomum. Você ter uma família bem estruturada, você crescer num lar saudável, equilibrado emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. São estruturas que estão a cada dia se transformando mais em comum, porque é um desbalanço. Às vezes é muito bem financeiramente, mas completamente os pais completamente ausentes, né? Em outro ponto, às vezes são tão religiosos, espiritualmente tão, né, supostamente bem estabelecidos, mas tem tantas outras carências, né? Lares onde, assim, não tem um casamento, não tem uma família bem estabelecida, e tudo isso, né? São desafios que tornam os desafios da vida adulta ainda mais difíceis, ainda mais complicados, né? É, E igual o senhor falou, né? na verdade, assim, as famílias hoje estão deixando o amor enfraquecer, o amor esfriar, né? Por quê? Porque assim, a família tem por obrigação de manter esses laços, esses elos fortes, né? Não deixar o amor esfriar, não deixar que o mundo interfira dentro do seu laço, as coisas mudando, o que o mundo está oferecendo hoje, é só para esfriar, para acabar, para desinformar, para desestruturar, né? Para deixar a família enfraquecida, né? Deixar desvirtuada, né? Assim,
na verdade, espalhe a família, né? De uma forma Sim, que se você não continuar, não preservar esses conceitos, a família vai acabar. Daqui um dia você passa por um primo, você passa por um sobrinho, nem conhece, sim, sim. né? Vai perdendo os vínculos, né? É, E mesmo tendo vínculos de sangue, nós podemos ainda estar distantes se não tiver um relacionamento, né? E esse é um dos segredos, né? Que foi trazido lá no livro, manter esse relacionamento vivo, né? E requer é, uma é um processo em que ambos os lados precisam participar, né? A família é um time. A exatamente. gente... É como se fosse a chave, né? De entrada Isso, e saída. Você não pode. Achei muito interessante a parte do livro, tratando da chave, né? Da construção, da reconstrução, mas achei importante, porque é a mesma chave que há para entrar, mesmo que há para sair, né? exatamente. Então, o livro edifica muito nisso aí, né? Foi uma parte interessante dele que, né, que eu Sim, observei muito, que eu atentei muito, achei muito importante, né? Para aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, na sim, verdade, passar para os filhos, né? Porque um dia, né? Oh, meu pai esteve aqui, meu pai, olha, eu lembrei do meu pai por isso, por aquilo, né? Meus filhos, né? Eu tenho o maior prazer de abrir a boca e falar, então, Stephanie, Keta, Franciele, são filhos excelentes, que só tem que dar bom exemplo, né? Os filhos estão sendo criados do mesmo jeito. Então, isso são coisas que você vai deixar, né? Botar em 100% os 80% de bom para os filhos, encaminhar também sim, seus sim. filhos, né? Então, isso é Essa muito importante, né? essa nossa responsabilidade, né, pai, como o senhor falou, a mesma chave que abre uma porta é a que fecha. E, na verdade, né, é muito mais fácil a gente responsabilizar os outros, outras coisas, né? É a mesma história da faca, né? A mesma faca que você usa para cortar um alimento, que para te ajudar, facilitar você cortar, né, uma carne, é a mesma faca que você pode usar para matar alguém. Então, o problema não é a faca. O problema é quem usa a faca e para que propósito, né? É É, quem, né? É é aquele quem que está por trás, né? ela vira um instrumento do bem ou do mal, né? Está Do nas suas mal. mãos. Quem conduz, né? O condutor é que Sim, vai sim, definir o bem ou o mal, né? sim. E É isso igual cabe para você, tudo, né? é igual você cuidar da família, né? Eu acho muito importante, sim, né? A maneira que você, né? Que a Cat, que a Franciele, né? Elas educam, elas restringem, elas cuidam, vocês assim observam os ensinamentos que foi ouvido, né? E muitas vezes, não, isso é arcaico, isso é antigo, é isso, aquilo, mas é o que ainda está mantendo as famílias. Imagina se tivesse entrado nesse rol da bagunça, desses Big Brother da vida, né? Desses conceitos que eles andam querendo mudar aí, a hegemonia de gênero, muitas outras coisas, né? Que estão acabando com a família, estão detonando, eles querem acabar com a família. O inimigo ele quer detonar, né? Eu posso ser careta, posso ser antiquado, pode ser o que for, mas eu acho que a família é a base de tudo, né? Não adianta nada eu querer torcer um galho que já está torto. Ele quebra, mas não volta para o lugar, né? E quando ele está molinho, quando ele está pequenininho, tá? Você põe até mesmo num pé de tomate, para ele não distorcer, não ficar aleijado, ficar torto, você põe o quê? Você bota Sim, uma escora. sim. Para formar novamente, ajustar, né? É, Dar uma nova ele forma. endireitar, para ele criar, para ele ficar reto, né? Não pender nem para um lado Sim, nem para o outro, né? Não ficar em cima do muro, ficar reto. Então, assim, tudo isso são exemplos que cabe a nós, né? sim. A seguir. Hoje, hoje em dia, pai, isso fala muito da dureza do coração, né? Porque quando o nosso coração está enrijecido, é difícil de se remoldar algo que já está duro, né? Mas se for maleável, pode moldar, né? Isso fala muito do nosso coração, que se nós tivermos esse coração ensinável, esse coração aberto, né? Deus pode formatar.
uma nova figura, né? Um coração que perdoa, um coração que preza mais o valor da pessoa do que o que realmente ela fez, né? Então a gente vai abrindo mão dessa justiça própria, desses direitos que muitas vezes nós somos tão ensinados a pegar, né? Ah, a pessoa não pode falar assim com você. Ah, isso, tudo bem, realmente não pode às vezes, mas isso nos ajuda, o coração maleável nos ajuda a viver em comunidade, né? Nos ajuda a ir se ajustando uns aos outros e vivendo juntos. E assim preservar, né, aquilo que é mais importante, porque quantas vezes a gente vê as famílias sendo divididas, casamentos terminando, famílias, né, entram em guerra por causa, assim, às vezes muito, mas às vezes por tão pouco. E o coração tá tão duro que a pessoa não tá disposta, né, a perdoar, a ceder, a voltar atrás, né? O que me preocupa também muito nisso aí é porque, assim, hoje está tão normal, né? Cara, se não der, nós separa, né? Vive assim assim, a família não tem uma continuidade, né? Assim, hoje se a gente olha, eu olho hoje para minha família, né? Eu olho para Sara, vejo, tenho o maior prazer de abraçar os sobrinhos, né? Olho para o outro lado, as famílias, o Eisenhower, com a família dele, o Stanley, você vê o Stanley, né? Você vê assim, você chega lá, você está dentro de casa, não tem nada, não tem nenhum estranho, é uma família, né? Você vai vir ali, Sim, uma tá com a extensão, mesma né? quantidade, tá com a mesma quantidade de anos que a gente casou, me casou no mesmo dia, mas eu Stanley, né? Então tem essa harmonia, tem essa unidade, né? Sim, Para a sim, família, né? Então, isso são coisas que não se compra, não se aluga, não se vende, coisas sim. que vem lá da São, essência da raiz. sim, são valores e princípios, pai, que ao longo, né, dessa jornada, depois nós vamos descobrir direitinho quantos anos, mas há mais de 40 anos, É mais de 40 anos. é, o senhor e a minha mãe conseguiram passar para essa próxima geração, né? Glória a Hoje Deus, glória a eu Deus. já eu recebi e hoje tenho a responsabilidade de passar esses valores, esses princípios que eu recebi, né? E eu comecei lá falando, tanto que eu sou afortunada, né? Eu até mencionei, trouxe isso no livro. Eu me sinto completamente privilegiada, né? E me sinto honrada, né? Pelo pai, pela mãe, pela família que eu tenho, né? Eu hoje, porque assim, quando a gente é criança, o senhor sabe disso, né, pai? A gente conversou sobre isso. Quando a gente é criança, você não quer saber. Se eu te falar, você quer chorar e pronto, é igual a Zoe, né? A Zoe, a netinha mais nova, tá com 3 meses, e ela quer saber, não quer saber de nada. Deixa eu te falar, o negócio, ela quiser chorar no meio da madrugada, pronto. Que se virem. Que Mas se, hoje, como que se virem, né? é, Mas hoje, como adulta, nessa mesma função de pai, mãe, de mãe, né? Nessa missão de pais, a gente entende o tanto que é desafiador, o tanto que é duro, né? Você lidar, porque é um verdadeiro quebra-cabeça. Não é só sobre educar os filhos, é sobre educar os filhos, é sobre gerenciar a vida que segue junto, é um mundo paralelo, né? De exatamente. educar, de ensinar, de amar, de nutrir, de abastecer, É né? entender, compreender, né? E, De assim, amar. quantas e quantas vezes eu chegava tarde do quartel lá no Alphaville, quando a gente morava lá, a sua mãe falava, meu bem, mas essa menina não dormiu nada, o que que eu faço? Aí o que que a gente fazia? Compreensão, falar, não, você dorme um pouco, eu vou cuidar. Principalmente Sim, sim. você, Ixi, já fiquei que era sabendo que eu só, fui a que mais dei trabalho. que era que, não, trabalho que não foi um trabalho, né? Foi assim que cada organismo de criança acho que age de um Sim, jeito, sim, né? sim. Então, assim, você ficava mais, era na mão com sua mãe, comigo, com a sua tia Sara, né? Então, assim, a gente dividia esses momentos, né? Como hoje você Sim, sim. divide com o Tiago esses momentos, com a Joy, com a Ner, né? Com as experiências que teve, você vê que Deus é tão maravilhoso que a gente muitas vezes não vê o trabalho que deu nessa idade que faz hoje. Mas Deus te dá a oportunidade para saber. Te lembrar, né?
Se lembra? Você lembra, Como é que meu funciona? Deus, como que funciona isso? Não, e é verdade, é só depois que você aqui tem uma expressão, eu não tenho certeza se tem no Brasil, que fala assim que é walk in your shoes, é andar nos seus sapatos. É pôr o pé no sapato do outro, né? Quando você calça o Exatamente. sapato do outro, que Aí você você sente, realmente entende, né? porque aperta, porque dá calo, porque não é o seu, seu número. Exatamente, exatamente. Então, assim, É, só quando a gente cresce e vira pai e mãe que a gente consegue entender, né? O que é um casamento de 40 anos? O que é um casamento até que a morte os separe? Né? O que é você é, guardar os votos de eu me caso com você hoje até que a morte nos separe, né? E é lindo, porque quando eu volto, né, ali, igual o senhor estava falando, né, meus pais, que hoje, infelizmente, a gente só tem a minha avó, né, a sua mãe, nós perdemos o meu avô, mas graças a Deus que foi na velhice, foi o processo natural das coisas, né? Não foi uma tragédia, não foi um acidente, aquela coisa assim, né? As coisas foram acontecendo como deveriam, embora ele poderia, né, ter vivido mais. Eu acredito que sim, né? Mas, por exemplo, assim, meus avós, quantos anos eles permaneceram juntos? E é a morte que separou mesmo. Não teve separação antes disso. E o não teve mesmo eu nada. vejo, né? O senhor é minha mãe, também é um casamento para até que a morte separe. Do contrário, não tem separação, né? E esse é o que a Daí gente é isso. carrega, né? Carrega para a vida. Eu já vou fazer 20 anos de casada agora, esse ano, né? E é Santo um. Deus. Imagina, pai, já 20 anos de casada, né? tô na Você não metade pode, do caminho. você não pode pôr muito ano aí, não, senão nós vamos para onde? Então, imagina, né? Então, assim, e esse é o legado que a gente quer transferir para nossa próxima geração. Muitas Casamentos vezes eu são brinco, para a vida muitas vezes eu toda, brinco né? com a minha mãe, é para a vida toda. E muitas vezes eu brinco com minha mãe e falo, ó, mãe, nossa, mas o Zé Raul tá com 80 anos, ela fala assim, você quer me matar? Eu já morri, então. Jesus! Então, É porque isso é a coisa, o Tizenhal é um pouco mais velho, é o mais velho, né? é um ano, nós somos um ano de diferença só. Ele Sim, fez sim. 66 ou 65, o Stan tem 64, 63, não sei. Ixi, Então, entregamos a assim, idade de todo mundo agora. não falamos Ai, das Deus. mulheres, né? Não, tá tudo bem. Então, Ai, filha, assim, eu sou feliz com tudo, você entendeu? Muitas vezes sua mãe fala, ah, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, gente, mas a maior satisfação do lar, é claro que você tem que, é bom você ter as coisas. Isso é importante, você adquirir as coisas, né? Você tem um carro para andar, uma casa para morar, as finanças organizadas, que Deus está abençoando, que hoje, esse ano, graças a Deus, as coisas vão melhorar ainda mais. Mas o que eu agradeço a Deus, de verdade, falo para sua mãe, são as bênçãos. Não tem ninguém na cadeira de roda, certo? Não tem ninguém bandido, sim, não tem ninguém foragido, não tem alguém com a doença terrível, né? Todo mundo anda, todo mundo caminha, todo mundo respira o ar tranquilo no seu dia a dia. Então, é isso que é importante. É isso que Deus. Porque daqui você não leva nada, minha filha. Aqui você não leva sim. nada. Você entendeu? Você tem que fazer aqui o possível e impossível para viver bem em comunhão com Deus até esse último momento. Mas, né, Ele vai acrescentar. Sim. Gente, É sobre isso, né, pai? É sobre um outro segredo, né? De uma vida plena, de uma vida em paz. É gratidão, né? É a gente ser feliz e grato com o que temos, né? E assim, não necessariamente se acomodar só com o que temos, mas ser grato acima de tudo pelo que eu já tenho, né? E não ingrato pelo que eu não tenho ou pelo que eu gostaria de ter, né? Exatamente como o senhor falou, né? No final da vida, como disse Salomão, né? Tudo é vaidade. No tudo é final se vaidade. resume a vaidade. É É. vaidade, é tudo vaidade, é tudo assim, E, é tudo passageiro, mas é tudo rápido demais. Se e você o que ficar fica, né? bitolado, né? É o Talvez você fique, relacionamento, né? talvez você fique só naquele negócio, eu quero, vou adquirir, vou comprar, vou fazer, vou fazer. Quando você pensa que não, hoje eu vou te buscar, foi o que Deus falou para aquele rei, não foi? Eu vou te Sim, buscar sim. amanhã, cidadão.
não é? Então, você tem que Não, viver e o até, hoje, né, sabe? aquela coisa que a gente às vezes busca tanto, como a palavra diz, né? Ah, eu vou encher meus celeiros, eu vou trabalhar, vou isso, vou aquilo, e aí, né, a palavra vem, como assim? O Senhor não vai te ceifar essa mesma noite, você não vai ter tempo de acumular tudo De isso, né? tudo isso, né? Então, Sim, sim. infelizmente, né, o ser humano, ele tem esse, assim, parece que ele não tem uma tendência para o bem, né? Fazer o bem, né? O cara muitas vezes tem um gato que está tranquilo na calçada, o cara resolve jogar uma pedra por pura maldade, por pura, né? Em vez de É, ir lá acariciar ou fazer alguma coisa boa, a né? semente, Não, né? A parte caída do ser humano, né? Que tende para o mal. exatamente. Mas louvado seja Deus por Jesus que nos deu uma nova semente, né? A semente que agora tende para o bem. Ainda bem que o filho veio, né, filho? O filho veio Sim, e a gente já teve sim, essa pai. oportunidade de conhecer ele, Sim. Pai, falando né? sobre isso, isso é uma coisa assim muito especial também, muito importante aqui nesse podcast, como foi essa sua experiência com Jesus, né? Que mudou a sua vida e as suas gerações, porque é uma mudança que não impactou só o senhor, só a sua casa, né? Impactou a mim, impactou minhas filhas e os filhos dos meus filhos, né? Como foi esse encontro com Jesus? Como é que o senhor conheceu Jesus? Conta para mim. Ah, Conta para nós. foi maravilhoso, foi uma coisa fora do, né, fora do eixo, como se diz, né? Foi uma coisa assim que eu frequentava a igreja católica, nessa época eu trabalhava na escola e participava da igreja católica no Jardim, igreja São Cristóvão, eu era muito ativo lá, muito, mas muito ativo lá. Eu fui vice-presidente da comunidade que tinha lá, chamava CIS, Cristo Hum, Iluminando Corações Irmãos, o nome da comunidade. Eu era vice-presidente, né? Aí, nos dias da missa, né, que era no sábado, mas eu participava constantemente. Final de semana eu dedicava muito, né? Tinha que fazer, eu fazia na escola para ir lá naqueles extensio álcool, extensio a tinta, fazer aqueles folhetos na época de festa. sim. Já tive. Aí, a Sara, minha irmã, sua tia, né, ela começou a frequentar Deus e Amor. E há muito tempo. Aí eu na igreja, ela começou a me passar algumas coisas. E eu comecei até a ficar com raiva dela, né? Porque ele estava assim, alienado, uma coisa que não tinha, parece que não entrava na minha cabeça a verdade. Aí ela foi falando, aí um certo dia, ela falou, faz uma coisa, que nós temos as nossas reuniões, era separado da missa. Tinha a missa, eu reunia com jovens, né? E nesse período, aí um dia eu resolvi levar a Bíblia. Era um folheto que vinha para nós, um folheto para a missa. E o nosso folheto Uhum. nós acompanhava aqui, tocava violão, cantava, aquele negócio todo. Aí esse dia eu pus a Bíblia em cima lá. Estava dirigindo a palavra para os meninos em cima daquele folheto. Aí eu tenho a Bíblia lá. Aí eu comecei, aí quando eu li uma referência, aí eu estava com a Bíblia para conferir aquela referência. E na Igreja Católica, não sei se você sabe, né, mas eles têm aquelas pessoas de idade, assim, que cuidam das coisas do padre, da roupa, do gabinete dele, Os está anciões, faltando né? alguma coisa, e eles ficam na igreja andando para lá e para cá, e vigiando nós. Aí de vez em quando uma senhora até falecida, né? Ela passou na porta assim, eu estava com a Bíblia, eu vi que ela olhou, parou um certo tempo e foi. Aí, quando terminou, eu estava terminando a nossa reunião, ela chegou e falou, ó, o Padre Neves quer falar com você. Aí eu Olha falei, só. era muito amigo, conversava sempre, alguns assuntos, né? Aí quando eu cheguei lá, filho, ele me botou debaixo do tapete. Acabou com a minha Ixi. raça. Falou quem Porque era o senhor eu. tinha levado uma Bíblia para a igreja, para o estudo bíblico. Aí eu falei assim, Ai, Deus. eu falei, Padre, né, mas isso aqui, Lutero não abriu as portas para isso aqui? Isso aqui agora não é mais o guardado do Papa, né, o guardado de alguns, isso aqui é o caminho que nós temos. Eu vou Não é saber da nossa verdade. base de fé, né? Não é daqui que a gente parte. Ele falou assim, pois a partir
No próximo final de semana você vai ser um membro comum, você não tem mais cargo, não tem mais nada aqui, você vai ser um membro comum. Quero ver você sentado nesse primeiro banco. Uau. Aí, aí eu me refugiei na sala, né? Aí comecei a afastar, fui afastando. Aí foi quando fui, aí a Sara já tinha mudado para o Guanabara, né? A Sara começou a congregar na questão evangélica. Aí eu comecei a participar, e comecei a conhecer a palavra, comecei a tirar a venda dos olhos. Comecei, é como se estivesse no escuro, acendesse uma luz, né? Foi maravilhoso, batizei, aí fomos morar no Alphaville, do Alphaville, final de semana levar vocês para a escola dominical, pequenininha numa moto potente. Ai, Jesus. E A cinco família pessoas, sempre. né? Numa moto. Só acontecia Ah, naqueles dias. mas o que ocorre? A família coesa, junta, né? Com a Sim, causa muito, né, grande, que é conhecimento da palavra. Então, de lá para cá, então, Deus me abriu os olhos, né? A gente é um eterno pecador, mas a gente tem que corrigir na medida do possível tudo isso lá para cá, né? E hoje eu sou diácono da igreja lá, né? Participo, sim. né? Ativamente, né? Eu não sei se você ainda lembra da decoração que nós fizemos na igreja? Nossa, lembra, né? Sim, sim, Então, né? Tem uma obra de arte lá, né? então, graças a Deus. Então, assim, então foi como se Sim, tivesse saído de uma cela, né? sim. Tivesse sido preso injustamente e alguém me libertou, né? Pai, mas é Então, tão interessante, né? Eu adoro ouvir esses testemunhos em que a palavra sozinha faz o trabalho, sabe? Aquela coisa assim é, que a própria Bíblia, ela se revela, né? Não tem necessidade, às vezes, nem de alguém te convencer da verdade, como o senhor falou, por muitas vezes, na minha tia até tentou, mas ao invés de aceitar, o senhor fez para fechar seu coração, mas foi aquele encontro com a palavra que te libertou da religião, te libertou, né, de um sistema, porque a verdade é que Jesus veio para libertar, mas os religiosos, eles queriam prender, né? Tanto é que eles fizeram de tudo para prender Jesus e mataram ele, né? eles Só que eles perseguiram, não sabiam. só que Deus tinha já tinha um propósito na vida dele. Ele não ia ser naquela sinagoga, não ia ser naqueles encontros, naquelas reuniões, naqueles que ele ia padecer. Ele tinha o dia, a hora, o dia certo, ele já sabia do caminho dele a ser Sim, percorrido. sim, Porque ele ali, quando ele chegou naquele, onde ele chegou, né, ele já estava com todos os nossos pecados ali. Ele já, assim, nas costas, ele foi punido pelos nossos pecados. Ele sim, carregou todos, né? Então, se quiser, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a achar interessante, começou a clarear coisas que eu não sabia da Bíblia, né? Aí a gente, por exemplo, o Papa, por exemplo, né? Qual que é a origem do Papa? De onde veio o Papa? Não tem Papa na Bíblia, não tem padre na Bíblia. Eu sim. falei, mas onde é que está isso na É, Bíblia? Aí a mas, Sara mas foi me é, alertando. sim, é interessante, pai, como é uma coisa linda de Deus, é uma coisa tão linda, e a gente vai discernindo com o passar do tempo, né? Mas, assim, Cristo veio para vos libertar e vocês serem verdadeiramente livres. Livres até para perguntar, porque dentro de um sistema fechado, né? Não necessariamente só essa ou essa linha, né, de religião, mas em todos os sistemas que são extremamente fechados, a primeira coisa que você não pode fazer ou que fazendo isso você está demonstrando desonra ou está demonstrando rebeldia, é questionar. Mas você já percebeu o quanto Jesus questionava e era questionado e ele tinha um prazer em responder? Quantas vezes os discípulos mesmo perguntou, mas Senhor, como que pode ser isso? Quem que pecou? Mas Senhor, assim, quantas vezes Jesus foi questionado e ele não se sentia ofendido, né, em ser É, questionado. ele assim, teve questionamentos terríveis, né? Como Maria Madalena, né? Como também a da prostituta, né? Que tu vai, não peques mais. Então ali falou assim, agora eu quero ver o que ele vai. Sabe, Steph, tem hora que eu penso que quando ele estava lá passando o dedo no chão,
assim, eu, né, particularmente, eu imagino que ele estava dando tempo para aquele bando de pecador revisar Pensar os um pecados, pouquinho. revisar os pecados. Ou, porque muitos que dizem que ele escreveu alguma coisa, né? Mas assim, Sim, eu nunca, eu vi aí, eu já li muito, né? Não vi ainda, assim, uma coisa certa que ele escreveu. Mas se ele escreveu, eu estivesse passando o dedo só por passar, mas aquilo também não era uma coisa por fazer, uma coisa sem um sentido, né? Eu acho que o não. sentido ali era para dar para aquele cidadão que estava ali, depois para apedrejar ela, né, a prostituta, era para dar um tempo para eles saber que Sim. Eu os escutei pecados algo, deles, né? eu É, escutei algo, pai, que eu achei muito interessante, me fez refletir. Porque assim, Jesus nunca fazia uma coisa só. Tudo que Jesus não, fazia pode ser visto de vários ângulos, e assim como a palavra, ela é capaz de cortar de vários lados. Nunca foi por uma única razão, né? Tem várias razões. Mas uma das coisas que eu ouvi já, assim, que eu fiquei a considerar, era que a Terra, ela é um lembrete de onde todos viemos e para onde todos vamos. Que a é do nossa ponto origem e forte. o nosso destino é o mesmo. Então, assim, isso não me torna melhor que ninguém e nem pior que ninguém. E tem um detalhe, Exatamente. né? Tem um detalhe que enquanto ele estava ali, né, ali naquele processo ali, tipo lembrando aqui, olha, daqui você veio e para aqui você vai voltar, né? Nesse processo aí de mostrar a terra, de lembrar a origem, ele lembra, você só não é pior porque você talvez não teve oportunidade. Porque se a oportunidade bater e a necessidade apertar, você Tá? não tem noção do que você é É, capaz de fazer, né? exatamente. Se os dois baterem até se unir, a Ixi, sua oportunidade capacidade e necessidade, o ser é, humano se corrompe, né? O coração do homem corrompe. Então, era só um teve um. lembrete, né? Era um Você lembrete sabe que que só teve um, biblicamente falando, você sabe quem foi, né? Que não se corrompeu. só Só Jesus, teve um. Não, mas o teve um único. também. Mas teve um também. Ó, vá, tira tudo dele, mas não toque nele. Quem Ah, foi? vai, como é que. E ele dá, Repete, pai. ó, tira tudo dele, certo? Jó. Sim, sim. Mas não toque dele. Jó, e assim, a esposa dele falou para ele. Sim, sim. O E é que, que a esposa dele engraçado, falou para pai, ele? que até na história de Jó, né? A esposa falou: larga esse Deus e morre, morre que é melhor, Morre. né? É, Mas a gente vê ali que até Jó chegou num ponto em que ele também ficou frustrado e confuso, porque é difícil para o ser humano lidar com o extremo da dor. Ele perdeu todos os filhos, ele perdeu tudo que tinha, né? perdeu Imagina tudo. um multimilionário pegar de um dia para a noite um diagnóstico de uma doença mortal, degenerativa, sem cura, e de repente recebe a notícia que os filhos todos morrem, que perdeu tudo da noite para o dia, né? Então, assim, é inevitável que o ser humano, na sua carnalidade, na sua naturalidade, não questione. E mesmo ele mesmo ele questionando Deus, Deus não levou em consideração o seu questionamento. Porque, assim, é estúpido, né? O questionamento humano. Todo questionamento humano é, assim, se a gente for comparar a dimensão da grandeza de Deus, ele é estúpido. Mas Deus não vê assim. Ele tem prazer em ouvir e ele tem paciência. Paciência conosco, né? Então ele Jó, ele louvava a Deus, né? Ele nunca blasfemou e nunca apostasiou. Ele Sim, sempre, né, teve, claro que somos carnais, é impossível não ter um momento de fraqueza, impossível, não tem como. sim, A sim, gente hoje, Sérgio, qualquer coisinha, você já, assim, a sua fé já fica pequena, você já não acredita, você já corre, você já procura coisas materiais, né? É tão estranho, né? E ele, não, sim, ele foi persistente. Agora, sim. Jesus é único, né? Esse aí não tem É, como. Esse aí com ele não tem como competir, não tem como competir, nem comparar, né? Nem nem comparar, comparar. É, né? Porque, assim, todos os momentos que ele teve aqui, eu leio muito, né? Lucas, Marcos, né? Paulo, Atos dos Apóstolos. Então você vê que ele, assim se diz, é puro, né? sim, É como se diz, não tem como.
sim. É você Jesus não crer. é só sobre religião, não é só sobre crença, é sobre história, é sobre realidade, é real. Não tem como a gente, É, né? ele não Tem deixou placa fatos. nenhuma, né, Steph? Sim, Não sim, deixou placa de igreja nenhuma. Ele deixou o quê? Os ensinamentos. sim, E o sim, ser humano fez o quê? O ser humano, para poder divulgar e difundir a palavra, para poder ter os missionários, as igrejas, e cada um tomou pegou a palavra e em cima de uma porta, em cima de alguma coisa, ele se congregou, porque não sim. tinha como se congregar todo mundo, né? É necessário, né, pai? O sistema, assim, as organizações religiosas, elas são necessárias porque o ser humano é muito limitado, né? A gente não consegue viver a plenitude, a complexidade do reino de Deus na nossa limitação. Então, é necessário que sejam em porções e esses sistemas, a estrutura, a organização tem mais peso que a palavra, né? E aí é onde tem a linha tênue ali, né? Da corrupção. Porque é mais Eu, fácil você controlar as pessoas através de um sistema do que deixá-las livres, né? Livres de verdade. assim, eu tive uma experiência com Deus assim que foi única essa na minha vida. Quando eu tive aquele problema, assim, já tratando o mesmo assunto da conversão, né? Já sabendo do assunto conversão, eu tive uma experiência com Deus, minha filha. Eu sempre falo para sua mãe, sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo desse momento. Foi um momento único na minha vida, um momento assim que o Marcou, Stanley né? também marcou, que passou. Foi quando eu tive, não foi quando o problema da apendicite. Uhum. É que eu cheguei aqui, aí Deus chegou aqui e me encaminhou o Valtuir, né? Que trabalha naquela clínica lá, Renascer, não lembro mais o nome. Aí eu fui hospitalizado lá que estava passando mal. Aí o médico falou, vou ter que fazer a cirurgia. Médico muito bom, muito atencioso e eu tranquilo, né? Aí ele falou, ó, você prepara que aqui mais ou menos 15 minutos vai te buscar. Ele estava no quarto fazendo bonete. Aí vieram me buscar. Aí eu fiz uma oração, pedi a Deus que eu estou nas tuas mãos, a tua vontade seja feita na minha vida. Governa a minha vida nesse momento. Faça por mim o que eu não dou conta, Sim. certo? Aí eu lembro que eu estava entrando na maca assim, Steph, eles abriram aquela porta do centro cirúrgico, foi no corredor e abriu a Uhum. porta e eu entrei. Steph, eu nunca vi uma paz de espírito tão grande, mas tão grande, certo? Que quando eu assim, eu entrei numa luz, assim, realmente é muito claro o centro cirúrgico, né? Sim. Mas parece que eu entrei numa luz. Aí, quando eu acordei, o médico estava conversando comigo. Falou, rapaz, essa cirurgia foi uma coisa fantástica. Parabéns, seu organismo te falou várias coisas lá. Então, essa experiência foi assim. Se eu tivesse ido naquela hora, eu nem sabia. Foi uma coisa assim, Estava em parece que paz. Em completa paz, sabe paz, né? aquela paz de espírito, sem medo, sem ansiedade, sem Sim. nada, sabe? Porque assim, foi uma coisa assim fenomenal, foi uma coisa, eu É a acredito assim paz que que é, excede o entendimento, pai, que a palavra fala. É uma paz que é, vai além da compreensão humana, né? é, Que não e dá para entender. a partir do momento que eu deitei naquela maca, foi assim uma paz de espírito, uma paz tão grande que muitas vezes você fica ansioso, né? Eu não fiz os Sim, cateterismos também, das últimas vezes que eu fiz, angioplastia, né? Tem um período que é do meio dolorido, mas assim, eu nunca fiquei ansioso, eu nunca preocupei em acontecer algo mais grave. Eu tinha aquela paz que meu papel aqui sim, nesse sim. mundo foi ter criado meus filhos, ter visto meus netos, e daqui para frente o senhor conduz. O que o senhor tem para mim, eu estou pronto. Então são coisas Sim, assim que indefiníveis, né? Você só tem que agradecer e deixar Deus te conduzir. sim, é verdade, pai. A melhor Né? coisa é, às vezes, assim, nós comentamos aqui, né? Como viver, como poder viver sem Deus, sem essa presença, sem essa paz, sem esse lugar.
onde a gente pode ancorar, porque, né, igual esse processo de cirúrgico, médico, tudo isso, uma vez que você está ali dentro, acabou, você perdeu total controle, você tira a mão do volante da vida, não tem nada que você possa fazer, você cai na mão dos outros. E é nesse momento em que a gente pega a preocupação, pega a vida da gente e ancora em Cristo e diz: olha, Senhor, daqui para frente, o meu barco está literalmente ancorado no Senhor, né? E eu não tenho como mais, não tenho como fazer nada. Exatamente, eu ancoro no Senhor e aqui, se o Senhor quiser me deixar por aqui, eu vou ficar. Se o Senhor quiser me levar, eu vou também. Eu estou em Cristo e eu estou em paz, né? Então, essa vida, né, sem Jesus, não tem, eu acho que não tem como viver sem Jesus. A gente sobrevive sem Jesus. Eu costumo Exatamente, dizer assim, sobrevive. que é uma É, sobrevivência. você tem o sentido, você tem que ter um sentido na vida. Qual que é o sentido? Ele te dá esse sentido. Porque o cara, por exemplo, que vai pra festa, festa, bebe, bagunça, do outro dia ele tá um cara vazio. Sim, Parece sim. que, Não né, enche, né? não enche, parece que o copo parece que está de cabeça para baixo, está jogando no fundo do copo, não enche nunca. Sim, sim. É, Pai, é tão interessante, né? Eu sei que nossa conversa aqui, nós já caminhamos por vários temas do livro. Nós falamos de relacionamento, falamos de paternidade, nós já falamos de construção, construção. reconstrução, falamos sobre tudo aqui, né? Nós já fomos em vários lugares, sobre propósito eterno, falamos de tudo. Mas antes da gente partir para o final, né? Eu queria assim perguntar para o senhor, durante a sua leitura, a sua experiência com o livro, o que mais te tocou? O que foi assim? Falou assim, nossa, isso aqui foi uma chave para mim. Ah, tem muitos tópicos super importantes ali, muitos tópicos, né? Mas aquele que me assim, que mais me mexeu, que eu vi que assim que muito edificante, não tanto para mim como para outras pessoas também que lê esse livro, que eu tenho quase certeza que quando passou por esse tópico, eu achei que Deus ele é pessoal, como é que é o tópico lá, Sim, Deus é pessoal, né? Deus é uma pessoa. Aham. É, então, assim, eu achei muito edificante, sabe? Muito importante, né? A reconstrução para construir também achei muito interessante, né? O livro no todo, ele é muito edificante, ele é muito, assim, os tópicos dele, ele, o conteúdo, né? Ele não é um conteúdo vazio, ele preenche muito espaço na sua vida, certo? É como se tivesse, não vou falar do quebra-cabeça agora, Sim, mas que assim, muitas coisas você já tinha do livro, sim, mas muitas coisas são peças que você perdeu ali e achou para te completar. Você entendeu sim, como é que é? sim, É como se fosse o seu corpo, o seu desenho, faltando algumas partes, né? sim, Muitas partes você já tinha encontrado, mas muitas você achou ali, né? Se sim, encontrou, sim, se completou, né? Então achei muito bem. E a sim, que chave benção. também, a É, chave também, como é que ele, né? muito Então importante. assim, É, pai, eu fico muito é, feliz, assim, né, de poder entregar, né, poder ter colocado nas suas mãos algo que o Senhor teve um peso muito grande para ser construído, né? Até quero deixar essa palavra aqui para o Senhor, né? Para honrar o Senhor como Pai, né? Para te honrar na sua missão, em tudo aquilo que o Senhor entregou ao longo da vida. Eu, né, costumo dizer assim que a gente, claro, eu sou uma nova criatura porque Jesus me faz uma nova criatura, mas é, o Senhor usou uma grande porção de tudo que eu aprendi, que o Senhor passou, né? Ensinamentos, fundamentos, princípios e valores que eu vou carregar até o fim da vida, né? E são muitos deles influenciaram diretamente e indiretamente, né? O livro que hoje o senhor tem em mãos, né? Então, quero agradecer ao senhor por ter se posicionado e ficado na posição de chefe, de pai, de líder, de marido, e nunca ter negligenciado ou negociado isso, né? Por ter se mantido nesse lugar e até hoje, né? Se manter nesse lugar.
agradecer mesmo de todo o meu coração, honrar o Senhor, né? E dizer para o Senhor que o Senhor não escreveu o livro, mas o Senhor está ali através de princípios e valores que eu aprendi, que eu cresci com eles, né? E eu fico feliz, sabe? Eu fico feliz, né? Assim, quando um filho consegue atingir um objetivo que ele botou em mente. Isso, a minha felicidade é total, né? Igual a Franciele está aí tentando terminar o curso dela, essa é uma coisa que a gente está lutando, está pelejando, e edifica demais a gente. Os filhos edificam a gente. É como encher Sim, o sim, copo uma taça, né? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até encher. Eu acho que isso é a felicidade total de um pai, de uma mãe, né? É ver os filhos em bons caminhos, ver os filhos conseguir seus objetivos, atingir seus alvos, sim. né? Isso é muito importante, é coisa que eu tenho falado de boca cheia, converso com os amigos, né? Eu, de 3, 4 palavras, quando se trata de família, eu falo da sua esposa, falo dos meus filhos, falo do seu livro, né? Ó, minha filha escreveu um livro, né? Então, assim, isso é muito edificante, muito Sim. gratificante, né? Isso, O assim, prazer dos pais é ver preenche. o sucesso dos filhos, É, né, pai? exatamente. Quando você vai na escola que a professora fala, ó, mas essa menina tem um Tá indo QI fora do comum, bem? essa menina está indo bem, que essa menina é um exemplo. A maior satisfação dos pais são essas, é Sim, isso, né? sim, É ver os filhos sim. crescer com sabedoria, é ver os filhos conseguir atingir seus objetivos. E E eu assim fico como a muito gente, feliz. né? A palavra de Deus diz: se vocês são pais, sendo maus, seu filho pedir uma pedra, você não vai dar, né? Uma. Pedir pão, você não vai dar pedra? Pedir, né? É a mesma coisa. Deus também tem prazer, né? Em nos abençoar. O prazer de Deus é ver a gente se dando bem na vida, é vendo a gente alcançar os É, propósitos, vencendo, alcançando, né? ele é pai, né? Ele é pai, e ele é um E bom muito, pai, ele é um bom pai, né? tantos filhos para ouvir, hein? Pois é, meu Tantos Deus, é pedidos. só Deus mesmo para ter esse tanto de Ah, filho. sabe, Steph, tem hora que eu penso assim, né? Gente, como é que Deus consegue? Eu fico pensando, é tanto pedido, é tanta coisa, mas lá explica. Eu sou onisciente, onipotente e onipresente. Presente, é só Deus, pai, é só Deus. A gente, com a nossa É. mente humana, não dá para entender Deus. Mas Ai, por outro lado, por exemplo, a mãe era 7 filhos. E continua sendo 7 filhos. E lá em casa, tem esse negócio de ninguém ser melhor do que ninguém, não. Você não pode falar nem de um nem do outro. São todos iguais. iguais, iguais, exatamente, é verdade. E Entendeu? Deus é um amor Então ainda nós, maior que esse, né? então nós como meros humanos, né, a Sim, gente, a gente consegue ainda dar conta, né? Imagina Deus, né? sim, sim. É. O amor sobrepõe. Aí, uma coisa aqui para quebrar o gelo, você foi uma das filhas que nós carregamos na sacola, viu, de compra. É verdade, é verdade. Naquela época não tinha toda essa modernidade, não, né, pai? De carrinho Tinha, de bebê, não tinha, tinha, né? não. Aí Era pegava do cada lado um do outro, botava. segura numa alça da sacola e bota a menina dentro. Aí A olhava gente pra tinha que você, ter você uma tava rindo. foto, né? É, É. ué, mas é uma Olhava, alegria, né? olhava pra você, essa menina tá rindo, bonete. Ela tá amando. Ai, paizinho, mas pra gente finalizar, né? Eu sei que esse papo tá muito gostoso, mas pra gente finalizar, eu queria te dar a oportunidade, se hoje o senhor tivesse, qual seria o conselho que o senhor daria para o mundo, para as pessoas que te ouvem? Hoje o senhor vai ter muitas pessoas te vendo, te ouvindo, pessoas que te conhecem, que o senhor não conhece, mas qual seria o seu conselho para o mundo que te ouve hoje? É. Seria confiar em Deus plenamente, mas plenamente, confiar em Deus plenamente, acreditar, orar com verdade, com o coração aberto, entendeu? Que tudo vai acontecer, até a montanha muda de lugar. É assim, é não deixar esse amor de Deus esfriar, gente. Não deixe esse amor esfriar. É Sim, ora, confia, acredita, crê em Deus. Crê que Ele vai remover a montanha por você. A Bíblia diz, né? A semente de mostarda, que é a menor semente que tem. Imagina se você tivesse a fé de um cara de abacate. nossa, fala não. O Você que que fazia a gente não coisas. ia fazer, hein? Exatamente, mas é isso que eu falo para hoje, para assim,
vendo esse momento, que crê em Deus, põe as coisas na mão de Deus, né? E assim, e leia bons livros como Quebra-Cabeças da Vida, que eu tenho certeza que ele vai te completar em alguma coisa, que ele vai te descobrir alguma coisa. Algum momento você vai ver que você possa estar perdido, você vai ser encontrado, você vai se achar, Amém. né? E crê em Amém. Deus, esse é o conselho que eu dou, é uma coisa assim que eu já tive essas experiências, sei que as coisas acontecem quando você se apega e procura Deus. Sim, sim. Amém, Pai. Esse é o melhor conselho, né? Busque o Senhor. Sei que hoje em dia a gente tem tantos métodos, fórmulas, tantas coisas que são boas, né? Mas que tantas vezes complicam tantas coisas. É tão mais simples, né? Conhecer o Senhor, buscar o Senhor e confiar nele, né? Fica o conselho do senhor Jefferson Silva. Amém. Vou pronunciar como se diz aqui na América, o primeiro e último nome. Pai, muito obrigada por esse tempo precioso. Eu me sinto muito honrada de ter o privilégio de ter tido um pai tão espetacular, tão maravilhoso como o Senhor. Eu me sinto privilegiada de ter diante do Senhor essa oportunidade de ouvi-lo mais uma vez, de aprender com o Senhor e poder te trazer orgulho como uma filha, né, que conseguiu mesmo nas lutas, seguir os bons conselhos, caminhar diante dos seus ensinos. E eu quero dizer para o senhor assim, ó, muito bom, muito bem feito. Aqui a gente diz assim, well done, bem feito, muito bom. Bom trabalho, né? O senhor fez muito bem aquilo que o senhor foi É, designado a fazer. E eu te louvo por isso, eu tenho certeza que o senhor tem recompensa eterna, não é só aqui na terra, não é só isso, não é só sobre ser feliz e ficar feliz com as suas filhas, com seus netos, com a sua família, mas também existe uma recompensa eterna. E nós estaremos lá juntos para recebê-la. eu jamais ia fugir quando falaram assim, jamais ia perder essa oportunidade de trocar essa ideia com essa filha maravilhosa, né? Que é você. Todas três são filhos assim que a bênção de Deus. E eu já quando falaram aqui, você vai, eu falei assim, eu tenho o maior prazer, eu não corro dessa briga não. Claro, não, eu sabia que eu podia contar com o senhor. Pai, muito obrigada de novo. Espero que todos que estão nos ouvindo tenham sido enriquecidos e edificados com esse bate-papo, com essa conversa aqui, né? E nós vamos deixar esse convite aberto, né? Em breve, quem sabe a gente grava de novo. Mas eu quero agradecer ao Senhor e todos os nossos ouvintes pela disponibilidade, pelo tempo e por compartilhar comigo desse projeto, né? Que veio do coração de Amém, Deus e que eu não poderia jamais fazê-lo sozinha. Depende de amém, todos que estão aí sentados do outro lado, tem todos que estão ouvindo, estão assistindo, a equipe inteira que trabalha aqui junto comigo, né? Então, muito obrigada, Pai, por esse tempo precioso e a gente se vê na próxima oportunidade. amém. Um beijo e até a próxima, pessoal.